Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Leonardo Miranda e o nosso canal hoje, ExatasML, ele quer continuar com o nosso playlist sobre a termometria. Na aula passada, e aqui está o CAD aqui em cima, que você pode clicar e assistir, nós falamos sobre a teoria, como encontrar as conversões de escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit, como usar o teorema de Thales, o que é temperatura. Então tá uma aula bacana lá de teoria para você ir lá assistir, compartilhar, deixar o seu like. Porque esse projeto, galera, é para você, aluno de escola pública, aluno que tem dificuldade, aluno que trabalha, que o pai rala bastante para tentar dar o mínimo para que você possa ter estrutura para o seu estudo, para que você possa ter uma carreira de sucesso. Aqui nós queremos te ajudar a ter essa carreira de sucesso, entrando numa faculdade e você seguindo no curso que você deseja. Mas antes você tem que fechar o ensino médio, antes você tem que passar bem nas provas. E aqui é o seu lugar. Então, vem cá com a gente, que você fica comigo, que você vai ter aqui um espaço muito grande para aprender física, matemática, logo química, biologia. Então esse espaço é seu. Na aula passada, então, falamos sobre a teoria do que é termometria. Hoje nós queremos resolver essa questão aqui envolvendo um gráfico. Como eu posso resolver uma questão de termometria envolvendo um gráfico? Bom, olha só. Esse gráfico aqui, ele traz uma escala que a gente falou na aula passada, a escala Celsius. É conhecida, nós utilizamos aqui no nosso país e na maioria dos países do mundo. Mas ele fala também agora de uma escala arbitrária, uma escala X, que eu não sei qual é essa escala, mas está aí. E que essa escala X tem seu correspondente na escala Celsius. Então, por exemplo, quando você tem 120 graus X, quando 120 graus está sendo marcado no termômetro X, na escala Celsius, a mesma temperatura vai estar marcando 100 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius equivale a 120 graus X. E quando você tiver 0 graus Celsius, olha só, na escala Celsius esse ponto aqui é 0, você vai ter menos 40 graus X. Então existe uma relação entre eles. Então aqui eu quero responder duas coisas. A primeira, qual é a fórmula de conversão? Então, a primeira coisa que eu quero encontrar é a fórmula de conversão. Então, primeira coisa, encontrar a fórmula de conversão. Segunda coisa que eu quero saber dessa questão é 50 graus Celsius equivale a quantos graus X? Então eu tenho que responder essas duas coisas. Mas primeiro, parta dessa. Eu tenho que encontrar a fórmula de conversão. E como é que eu faço isso, professor Leonardo? Usa o teorema de Thales, da mesma forma que a gente fez na aula passada. Então olha só como é fácil você fazer isso. Ó. Você aqui não tem duas escalas, a escala X e a escala Celsius? Então você coloca duas retas paralelas. Uma para a escala X, aqui é graus X, e outra para a escala Celsius. Professor, a ordem importa? Não importa. Pode ser a escala X Celsius primeiro, sem problema nenhum. Agora você vai colocar aqui os valores que se correspondem. Como assim, professor? Olha pelo gráfico. Observa só aqui, ó, 120 graus X, então vou colocar aqui, ó, 120 graus X, ele se corresponde a quantos graus na escala Celsius? A 100. 120, 100 graus Celsius. Então vou colocar aqui o correspondente na escala Celsius, 100. Beleza? Depois eu tenho um outro valor aqui na escala X, ó. Eu tenho o menos 40. O menos 40... ele se corresponde a que valor na escala Celsius? A gente já falou, né? Que vale 0. Aqui é um par ordenado, não esqueça disso. Tem dois valores embutidos. Um para a escala X, outro para a escala Celsius. E agora eu posso encontrar a fórmula de conversão. Como, professor? Ora, eu vou ter uma temperatura aqui, ó, Tx, que vai ter um correspondente aqui, Tc, na escala Celsius. E aí eu uso o teorema de Thales. Da mesma forma que a gente fez na aula passada. Então, pelo teorema de Thales, a gente já viu na aula passada que esses segmentos aqui, ó, eles são proporcionais. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse camarada menos esse. Então eu vou colocar aqui, ó, Tx menos 40. Tem que abrir parênteses, tá? Porque não pode ficar dois sinais juntos. Então é o Tx menos o menos 40 dividido por esse segmento aqui, ó, o maior, 120 menos menos 40, 120 menos 40, igual, o que eu fiz desse lado eu faço do outro, Tc menos 0
dividido por 100 menos 0, que é esse segmento aqui, a posição final menos a inicial. Agora eu vou melhorar essa equação aí. Menos vezes menos dá mais, não é? Então vou ter tx mais 40 dividido por quem? Aqui também esse menos muda esse sinal. 120 mais 40 é igual a tc sobre 100. Então, galera, daqui dá pra gente agora melhorar um pouco mais, né? Então vai ficar assim, ó. Tx mais 40 dividido por 160, esse mais esse, que é igual a tc sobre 100. Bom, agora eu tenho esses dois camaradas aqui, ó. Esse e esse. Qual o número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Aí você tem que buscar um que facilite bastante sua conta, que assim, que enxugue bastante. Poderia tentar pelo 2, pelo 4, poderia tentar pelo 5, pelo 10, mas se você for pelo 20, você vai ver que vai ser bem mais rápido, né? Então eu vou simplificar esses dois camaradas por 20. E aí a nossa equação vai ficar assim, ó. Tx mais 40. Esse camarada aqui, ó, 160 dividido por 20 vai dar 8. Igual a tc sobre 5. Tá aí. Essa é a fórmula de conversão do nosso problema. Posso parar aí que já está ok. Você poderia multiplicar, isolar uma variável aqui sem problema nenhum. Mas aqui você já tem a estrutura de conversão. É essa relação de conversão entre o tx e o tc. Então, tx mais 40 dividido por 8 é igual a tc sobre 5. Uma vez que você encontrou a forma de conversão, agora você pode responder qualquer questão sobre esse gráfico. Então, por exemplo, quanto vale 50 graus Celsius da escala x? Então, o que você vai fazer? Bom, agora você vai pegar a fórmula de conversão, no lugar do TC você coloca 20 e resolve a conta. Então, você vai ter isso aqui agora, ó. Tx mais 40 dividido por 8 é igual a 50 sobre 5. Porque a temperatura em Celsius é 50. E aí eu posso simplificar esses dois aqui, ó. Posso fazer a divisão, né? 50 dividido por 5 dá 10. Então eu vou ter Tx mais 40 dividido por 8 é igual a 10. Coloco um aqui de baixo e multiplico cruzado. 1 vezes Tx, Tx. 1 vezes 40, 40. E 8 vezes 10 é 80. Esse 40 aqui ele é positivo, então eu passo ele para cá com o sinal negativo. E aí eu vou ter isso, ó. Tx é igual a 80 menos 40. Moral da história, Tx vai ser igual a 40 graus x. Ou seja, quando a escala estiver marcando 50 graus Celsius, na escala x vai estar marcando 40 graus Celsius. Perdão, 40 graus x. Beleza, galera? Então, essa aqui é a nossa primeira aula de exercício. Nós estamos na segunda aula sobre termometria, mas essa é a primeira de exercício. Que você possa rever essa aula, tomar nota, coloca aqui no comentário a sua dificuldade, aquilo que você não entendeu, para a gente ir melhorando até chegar ao ponto que você entenda com muito mais rapidez e facilidade. Espero você no próximo vídeo, mas que você compartilhe e deixe seu like nesse vídeo de hoje. Um grande abraço, fique com Deus e bom estudo para você.